Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Noções Básicas de Doutrina Espírita. E hoje vou fazer um resumo do capítulo 10 da primeira parte e o primeiro e segundo capítulo da segunda parte do livro Há 2000 anos, que é o nosso livro aí de apoio, né, por assim dizer. Então, no 10º capítulo, a relação entre a Lívia e o Públio continua aquela de sempre, né? Muito distante entre os dois e tudo mais. E ele tem um rancor muito grande em relação ao Pôncio. E ele decide fazer uma viagem em alguns lugares para reunir informações sobre a má administração dele e, por assim dizer, ter provas para que ele perca o cargo dele de governador. E é isso que ele faz. Inclusive, ele conta com a ajuda do amigo dele, que é o Flamínio. Só que ele faz essa viagem, que vai durar alguns dias, se não me engano, sem a Lívia. E essa é uma prática bastante incomum na época, que as esposas, né, costumavam acompanhar seus maridos nesse tipo de viagem. Porém, ele decide sozinho. E ela fica em casa. E aí o Pôncio fica sabendo que ela ficou sozinha em casa. E ele decide então se aproveitar disso. E o Sulpício, ele tem um interesse, um desejo, né, em relação a Ana, que é a serva e amiga da Lívia. E aí ele pega e vai para Cafarnaum e decide fazer uma espécie de festa e tudo mais. E aí o Sulpício vai na casa do Públio chamar a Lívia, como se ela fosse obrigada a ir socialmente, tudo mais, aquela questão, né, política. Só que ela nega. Ela fala que ela não vai sair de casa sem o seu marido e frustrando assim o Sulpício, né? E ele pega e vai embora bastante irritada com isso. E aí as duas, pressentindo que poderia ter algum tipo de retaliação, né, decidem ir para Samaria, ficar na casa de Simeão alguns dias, enquanto o Públio não volta, por assim dizer. E é isso que elas fazem, ficam lá com o Simeão, participam lá das reuniões evangélicas e tudo mais. E o Sulpício, ele fica sabendo que elas saíram de casa e fica também sabendo para onde elas foram. E aí ele conversa com o Pôncio não fazia muita questão mais, mas o Sulpício fazia questão ainda. E aí o Pôncio deixa ele ir atrás delas, inclusive libera alguns soldados para acompanhar ele, ele pega e vai. O Simeão, sentindo que alguma coisa vai acontecer de ruim, decide esconder as três, né? Que no caso é a Ana, a Lívia e a Flávia, que é a filha da Lívia. E elas ficam tipo numa espécie de porão lá escondidas enquanto o Simeão vai conversar com os soldados, né? E aí o Sulpício fica bastante irritado com a posição do Simeão, que ele não fala onde elas estão. Decide então torturar o bichinho, né? Crucifica ele, começa a bater nele. E os soldados, nenhum deles conseguia bater no Simeão, porque eles diziam que tinha uma luz muito forte que cegava eles. E aí o Simeão pega ele mesmo e começa a chicotear o bichinho. Até um ponto em que ele morre, né? E, inclusive as pessoas que acompanhavam o Simeão, quando veem ele sendo torturado, abandonam ele, né? Falam que não conhecem ele. Igual como igualzinho como também aconteceu com Jesus, né? Ele estava sendo crucificado e seus apóstolos o negaram, né? E aí o Simeão entende essa reação das pessoas, né? E ele pega e morre crucificado, sendo escoteado, torturado. E aí, quando ele morre, parece coisa de filme. O tempo escurece e um raio cai exatamente na cruz onde estava o Simeão. E aí a cruz cai, matando o Sulpício, cai em cima dele. E aí morre os dois, morre o Sulpício e morre o Simeão. E aí fica realmente uma situação complicada, já que ele morreu, né? Morreu lá um oficial. E Liv então volta pra casa. Assim, eu não vou falar todos os detalhes, né? Mas o Pôncio, ele fica bastante irritado de que morreu o seu oficial, por assim dizer, e começa a se vingar da cidade por um bastante tempo. Até que depois de um tempo, meio que fica provado que ele tinha uma má administração e ele perde o cargo dele. E depois de alguns anos, né, ele acaba se suicidando, o Pôncio Pilatos. E aí é mais ou menos isso esse capítulo. E entre esse capítulo e o próximo tem um tempo de 13 anos. Passam-se 13 anos, né? E as crianças daquela época, né, hoje em dia já são adultos. O que acontece? O amigo do Públio, Flamínio, ele adoece e pede para que o Públio volte para Roma.
para que ele fique lá os últimos tempos com ele, né? Que eles são muito amigos. E aí quem recebe o Públio e sua família são os filhos do Flamínio. Eram crianças, né? Mas agora já são adultos. O mais velho, Agripa, tem 30 e poucos anos. E o mais novo, né? O Plínio, tem 25, 26 anos. E também a Flávia, que era uma criança, né? Agora já é uma mulher, com uns 22, 23 anos. E falando um pouco mais sobre a Flávia, ela fica muito parecida com o Públio, devido à proximidade que eles têm. Porque o Públio nunca deixou que ela se aproximasse muito da mãe, devido ao rancor que ele tinha da Lívia, né? E acaba que a Flávia ela fica muito parecida com o Públio no modo de pensar, nos valores. E a educação que ela teve foi uma educação muito diferenciada da época, que as mulheres, nessa época que eles estão vivendo, não costumavam ter tanto estudo quanto a Flávia teve. Então ela é uma mulher muito inteligente para sua época. E realmente esse foi o desejo do público, que ela tivesse esse tipo de educação. E aí de cara, a Flávia e o Plínio rolam um clima entre eles, né? Eles trocam olhares e tal, é engraçado tudo. Rola um clima entre eles. E coisa que o público já percebe de cara, né? Mas beleza. Aí eles chegam na casa, o público conversa com o Flamínio um bom tempo, né? E o Flamínio conta pro Públio que ele teve um sonho igualzinho àquele que o Públio teve. Só que nessa vida passada deles, eles também eram amigos e o Flamínio ajudava o Públio a matar as pessoas, a torturar. E ele fala que ele se envergonha desse passado dele, dessa outra vida que ele teve, mas que nessa vida ele se sente feliz porque ele conseguiu ter uma boa vida, uma vida justa, né? E aí passa algum tempo e o Flamínio morre. Só que antes de ele morrer, ele pede para que o Plínio e a Flávia se casem. Porque desde que eles eram crianças, era o desejo dele que isso acontecesse, que as famílias deles se unissem e tal. E aí, como o Plínio já gostava da Flávia, de cara assim, gostaram do outro, eles aceitam o casamento, né? E aí ele pega e morre. Mas o que acontece? O Agripa e o Plínio, eles tinham uma vida muito irresponsável. Eles viviam quase como adolescentes, assim, viviam em festa, gastando dinheiro, esbanjando. E o Plínio, ele tinha uma relação com a filha do tio do Públio, que é o Sálvio, desculpa. E a filha dele, que é a Aurélia, ela gostava do Plínio. E tinha um interesse de que eles se casassem e tal. Só que ela fica frustrada porque o Plínio escolhe a Flávia. E ela fica bastante chateada, inclusive a Fúvia, que é a mãe da Aurélia, no caso, né? Também fica bastante irritada. Elas começam a fazer alguns jogos para que ela conseguisse reconquistar o Plínio. Só que não adiantou muita coisa, porque ele casa assim mesmo com a Flávia. Só que essas duas personagens, que é a Aurélia e a Fúvia, elas vão ser bastante importantes no futuro. Então é bom a gente ficar ligado do que elas podem fazer daqui para frente, né? Para conseguir o que elas querem. Só que também tem outro cara que não ficou muito feliz com esse casamento, que é o irmão do Plínio, Agripa. Ele também, logo que ele viu a Flávia, ele ficou bastante encantado com ela, com a sua beleza, com a sua inteligência. Só que ele se viu frustrado de casar com ela, porque o Plínio já vai casar com ela, né? Ele fica bastante triste, ele conversa com a mãe dele, que é Carpúdia. E ela fala para ele esquecer esse tipo de sentimento, essa paixão, e focar em outras coisas. E ela pega e fala para ele fazer uma viagem no interior para visitar alguns terrenos do pai dele, que estava tendo algum tipo de problema, para resolver esses problemas e tudo mais, e que seria bom para ele esse tipo de viagem, porque o futuro dele, do Agripa, é substituir o pai dele, né? Porque ele é o mais velho. E é isso que ele faz. Ele pega, vai para o interior, e ele vai um pouco antes da Flávia se casar com o Plínio realmente. Ele pega e vai, e essa viagem que ele vai fazer vai durar alguns anos. E aí no dia do casamento, quem substitui o Agripa é o Saúl de Gioras. Se vocês lembram, no começo do livro, que o Publio vai para o interior, ele manda prender esse rapaz. Ele vira escravo e ele vai parar em Roma.
E a casa onde ele fica trabalhando é justamente a casa do Flamínio. Só que eles têm uma relação muito boa com o Saul. Inclusive o Flamínio, ele liberta o Saul de ser escravo, ele vira um homem livre e ele vira um grande comerciante, ele tem muito dinheiro. Ele tem uma relação muito boa com a família do Flamínio. Só que na hora que o Saul reconhece o Públio, aquele ódio que ele sentia, aquela vontade de se vingar que ele sentia, não diminuiu com o tempo. Só que na hora que ele vê o Públio, ele não deixa ninguém perceber isso, ele fica só na dele, né? Então, acaba mais ou menos assim o capítulo com o Plínio se casando com a Flávia. E aí com já uma noção do que pode vir no futuro acontecer, né? Então é mais ou menos isso, esses 3 capítulos, né? A gente está já se encaminhando para o final do livro. E aí a gente se vê semana que vem para ver como que continua essa história. Salve, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui, ó. O cabelo como tá aqui, ó. Pandemia. Então, Mateus fez o sustentáculo doutrinário. Hoje nós iremos para a nossa 11ª aula que fala sobre a família, né? Então vamos hoje ver a importância da família. Recapitulando, né? Estamos vendo os cursos para trás, né? Já vimos muitas coisas. Já vimos sobre Deus, Jesus, doutrina espírita, Allan Kardec. Chegou a hora de vermos a importância dessa instituição do futuro que trará certamente será, na verdade, o alicerce seguro, né, do novo mundo, o mundo de regeneração. Então, fica com a gente aí, assiste aí, aproveita, curte aí, se inscreve no nosso canal do YouTube, né? Vamos participar. Em breve estaremos de volta na nossa casa espírita e vamos aproveitar, né, para participar dessas aulas online. Muito bom mesmo, e estamos juntos. Então vamos dar início aqui à nossa aula. Então vamos tratar, né, que do livro Vida e Sexo, nosso querido irmão Emmanuel traz para gente que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua formação educadora e regenerativa, né, a Constituição da Família. Então, a Constituição da Família, ela, como vocês estão vendo, essa família aí, né, que tá ilustrada aí. Se você vê, né, nas extremidades, né, são pessoas mais maduras, mais velhas, né, vai voltando um pouco, já são frutos, né, dessa primeira, vamos falar, vamos relativizar, da primeira geração, né, vai para a segunda, que vem para a terceira, dessa terceira vai se juntar com outros e vai formando outros e vai se formando outros. Hoje estamos, né, num aglomerado imenso, né, infinito de famílias que não temos a dimensão disso, mas tudo parte daí. Não existe outra forma de nascer, de renascer, ao menos no nosso planeta, né, no mundo de provas e expiações. A forma de crescer, de expandir, ainda é pela união, né, dos pais para nascer os filhos. Enfim, embora haja muitos temas sobre isso, né, sobre o aborto, inclusive nós tratamos sobre isso em outra aula, né, não fizemos uma live agora há pouco, tá aí no YouTube. Vou deixar aqui embaixo na descrição o caminho para vocês assistirem, para quem não assistiu, para ver, né, a campanha em defesa da vida, Madre Teresa de Calcutá, que fala da importância, né? Hoje as pessoas pensam muito em aborto e lá, então tem temas assim muito importantes para se tratar, né? Não só para criminalizar também, mas buscar entender a importância da vida. Então
de todas as associações existentes na Terra, tirando a grande família universal que nós já estudamos na aula passada, que nós somos todos de uma mesma família, né? Essa família que constitui nosso parentesco, né? Ele é a mais importante para nós. Fora isso, né? Não temos para onde correr. É a melhor escola. E Emmanuel, no livro Consolador, outro livro, ele traz para a gente dizendo, né, a seguinte questão: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Muitos vão dizer é a escola, é a igreja, é não sei aonde, é um instituto que abriu ali, então a melhor escola de preparação para as almas que estão nascendo na Terra ainda é o lar. E acredito que sempre será, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então, pessoal, quando se fala de família, embora a gente ache que a família, assim, do grupo onde a gente mora, né, do grupo onde nós vivemos, desde o interior, desde das grandes metrópoles, das cidades imensas, embora a cultura seja diferente, não existe algo assim que defina qual a melhor forma de criar, né? De como o pai daquela família é melhor que o pai dessa família aqui. Não existe isso, porque não existe um curso de família, não existe um curso de pai, não existe um curso de mãe. Apesar de ter vários livros de como fazer isso, como fazer aquilo, como não sei o que, como dormir, como não dormir, como comer, como não comer. Mas isso aí são muitas observações, mas no mais, essas coisas ela vêm da essência do espírito, porque nós já estamos aqui trazendo uma carga de conhecimentos imenso na nossa vida, né? De conhecimentos pretéritos, quer dizer, conhecimento de vidas passadas que já trazemos aqui, porque o espírito sempre avança, né? No progresso. Embora o progresso não possa ser considerado na nossa visão grande, né? Por estarmos aqui ainda marchando na lama, com tanta criminalidade, com tantas coisas absurdas que acontecem, mas é entender que fazemos parte de um processo de aprendizagem da qual estamos pagando por alguma coisa que fizemos no passado. E a família, né, é o nosso melhor local. Melhor pai, melhor mãe são os meus, são os nossos, são de cada um. Meu pai, minha mãe não é melhor que o pai nem a mãe de ninguém. Meu pai e minha mãe são os melhores pais que Deus me ofereceu, entendeu? Então, se eu tenho muitas vezes que reclamar, já estou fazendo uma coisa muito errada, porque só de deixar nascer, né, com tantas coisas que estão acontecendo, poderíamos nem estar aqui para contar a história. Então, quem é contra o aborto, esquece que... Quem é a favor do aborto, desculpa, esquece que se fosse por isso, né, se a mãe tivesse abortado, não estaria aqui. E hoje estamos aqui, graças a Deus por isso. Mas e aí? Como é que é isso? Pessoal, a família, quando tivermos filhos, né, no caso já tenho 2 filhotes, e muda, né, muda muita coisa, muda com a forma de ver, a forma de lidar, as nossas prioridades mudam, muitas coisas que queríamos fazer agora não tem mais assim, porque tem os filhos, né, são em primeiro lugar, mas é o progresso, não tem para onde corrermos, quem fugir disso vai fugir, mas uma hora vai ter que encarar. O lar, ele é
ele é instituição essencialmente divina e que se deve viver, né, dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Então, dentro do lar, a harmonia tem que prevalecer, a harmonia tem que imperar. Como? Não sei, né? As doutrinas evangélicas, elas trazem isso, porque quando você trata de Deus, trata de Jesus, trata dos espíritos amigos, eles sempre vão trazer para a gente a importância das pessoas. E se estamos junto dessas famílias, pode ter certeza que Deus não fez nada aleatoriamente, né? Tá tudo planejado. Mas então por que que o pai, quando nasceu, o filho abandonou a própria sorte, saiu, deixou a mãe à mercê de todas as dificuldades? Bom, isso acontece muitas vezes sim, mas nem por isso isso é motivo de revolta, né? Às vezes é teste para nossa vida. Ah, mas tu só fala isso porque não foi tu que foi abandonado, né? Tudo bem. É importante a gente se colocar no lugar do outro para sentir isso, mas acredito ainda assim que Deus não desampara ninguém. O que não pode acontecer é, mesmo com os pais ausentes, né? Você foi criado com tanta dificuldade e tal. Na velhice, você tem a obrigação de amparar seus pais, entendeu? Se você não fizer isso, você está num processo de vingança. E a vingança, como já sabemos, isso faz mal para a nossa evolução. Ela não é uma coisa boa, né? O rancor não é uma coisa boa. Traz diversas outras doenças, até mesmo doenças patológicas em nós, né? Então, devemos ter cuidado com isso. O lar deve ser trabalhado desde a sua base para que lá na frente não ocorram esses imprevistos. Imprevistos esses que vão ser resolvidos com o quê? Com paciência, né? Com abnegação, com... Se você era festeiro, ó, vou ter que parar um pouco, né? Porque imagina seus filhos crescendo nessa mesma onda. Vai ter problema, né? Mas os filhos não vão? Vão, calma, mas esse período de aprendizagem, ele... Aliás, o período de aprendizagem vai ser a encarnação toda. O que nós devemos fazer nesse sentido é transformar o lar que nós estamos, seja ele alugado, seja ele emprestado, doado, junto na casa dos meus pais, é na casa dos meus tios, é na casa dos meus avós, é transformar aquelas paredes, né, numa instituição divina, que isso é chamado de lar. O lar não é aquela localização, ele não vai ser só chamado de lar aonde foi ali onde você comprou. Lá vai ser em qualquer lugar que você estiver junto, e ali é a harmonia. Então é isso que eu quero dizer, né? Devemos transformar o lar aonde estivermos. E a importância do lar? Identifiquemos no lar a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais a primeira imagem de Deus e da vida. Cara, e isso é verdade, né? Quando a gente é criança, nossos pais são os nossos heróis, né? Quando a gente é criança, porque a gente é pequeno e ele nos protege de tudo, nos dão comida, nos dão alimento. Quando choramos, eles estão ali, às vezes nos dão bronca. E depois que fica velho, não aumenta mais, né? Porque se a gente for ver, eles continuam sendo heróis, porque muitas vezes eles abandonaram aquela vida de divertimento, que você pensa que é divertimento, mas não é, né? O divertimento é estar junto, pode ter certeza. E fazer essas coisas junto com a família é a melhor diversão que tem, né? E o que ele fala? O lar é o centro de nossas atividades no mundo, ó. Efetivamente, a Terra é a nossa temporária residência na vida, e a humanidade é a nossa verdadeira equipe familiar. Então, como eu estou falando para vocês, o lar é o centro de nossas atividades no mundo. Onde você for, se você levar harmonia, se você levar fraternidade, se você levar alegria, aquilo se transforma
num ambiente de paz, num ambiente de luz, entendeu? Há pessoas que acham, muita gente acha que um ambiente de luz é você passar o dia todo lendo a Bíblia, estudando, orando. Não é assim. Devemos estudar, devemos ler, devemos orar, mas você deve ser você aonde você estiver em todos os tempos, em qualquer lugar. Ah, porque eu só posso ouvir música. Não. A música edificante, ela não tem origem, né? Criou-se a origem, que é a música evangélica, a música não sei o quê. Mas música é música, são acordes, são notas, assim como pessoas, né? Criou-se família, família A, família B, mas família são todos nós, né? Que ainda temos raiva um dos outros, mas é tão assim, vamos lá, no tema reencarnação. A gente pega, tem raiva do outro, briga com o outro, morreu, desencarnou. Vai vir na mesma família. E aí? Vem como irmão. Ou vem como mãe, pai, filho, pai, sei lá. E acontece que o que era briga vai ter que se transformar em amor. Por quê? Porque não tem jeito, pessoal. Isso é uma coisa assim que não tem para onde correr. Então, lutar contra isso, como um amigo meu fala, né? É atirar pedra na lua. Então, não tem para onde correr. Evitar a harmonização é fugir do sucesso, né? Função da família. A função, ela é educadora e regenerativa. Dela surge o lar garantindo os alicerces da civilização. Então, o que é esse alicerce da civilização? Imagina, né? No ato de defesa da vida nós tratamos sobre isso. Que existe dois tipos de espíritos, né? Ou pessoas. A parte bacana e aquela parte desordeira. Aquela parte que promove a confusão. Ainda é assim aqui no mundo. Nem todo mundo é bom, nem todo mundo é mal aqui. Só que aquele mal ainda gosta de fazer um barulhinho ali e não tem medo, né, de fazer estrago. Mas de pouco em pouco tempo ou em muito, muito tempo, eles voltam assim em situações muito difíceis, porque cada vez que eles fazem o mal, eles estão plantando. E se está plantando, vai ser colhido. Se estão plantando o mal, vão colher o mal. Depois vai vir situações que não vai ter para onde correr, não tem como resistir isso aí. Então vai vir as pessoas aleijadas, vai vir as pessoas cegas, vai vir as pessoas com... Isso é ruim? Isso não é ruim. Estou falando no sentido espiritual, no sentido de que... Então por que tu não vem cego? São tantas questões que a gente pode entrar aqui e nós não estamos criticando isso, não estamos criando ou achando bonito, né, porque nasceu assim. E nem o que nós estamos querendo dizer é que nós devemos confiar na providência divina e que se está acontecendo daquele jeito é porque tinha que acontecer e nós precisamos buscar o melhor entendimento do que está ocorrendo para que não cresçamos com revolta no nosso coração, né? Porque isso vai trazer sérios prejuízos lá na frente. Então, por isso que ele está falando que é o alicerce. Imagina todo mundo entendendo os desígnios de Deus. Com certeza não haveria tanta maldade como há. Mas diante dessas tantas maldades, existem muitas coisas boas. E existe sim. Basta a gente abrir os olhos para ver. Só que às vezes é silencioso. Como deve ser, né? Não deve ser aquela coisa ali para não causar tanto problema. Vamos continuar. Nela funciona o princípio da reencarnação, executando os programas de ação do mundo espiritual, né? Então, a reencarnação ele é um processo que ele utiliza esse meio da família para quê? Para fazer esse ciclo. Não tem para onde correr. Se hoje estamos assim, tudo isso já foi planejado e já vamos tratar isso aí lá na frente. Uma hora vamos desencarnar. Não tem para onde correr também. Pode fazer o tratamento que quiser, pode retardar o máximo que puder, mas desencarnar é a coisa mais certa que existe. Vai também propiciar
o exercício da paternidade, da maternidade, como já falamos, não tem curso. Vai ser ali. Vai errar muito? Vamos errar. Vai acertar? Também. Vai ter muitos prejuízos? Não sabemos. Mas não tem esse professor, não tem essa aula, né? O que foi bom para um não quer dizer que vai ser bom para o outro. Isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Acima de tudo, o nosso aprimoramento, porque cada reencarnação aprendemos muitas coisas. Olha só, vamos lá. Vamos só fazer uma, uma análise. Meus pais, por exemplo, vamos lá, nasceram em 50 e... Meu pai nasceu em 51, 53, desculpa. Então, ele veio para cá, né? O computador começou a surgir em 95 em diante. Viemos ter acesso a isso por 2000, sei lá. Mesma coisa os smartphones, celular. Então, as crianças que nascem hoje já nascem com a tecnologia, né? Hoje estamos fazendo essa gravação para vocês aqui através de um computador, de alguns outros equipamentos, que talvez nossos pais não tenham conhecimento, não saibam como utilizar. Isso quer dizer que somos mais inteligentes que eles? Jamais, entendeu? Isso é um pensamento muito errado. O que nós temos que entender é que nós estamos num ciclo. No ciclo deles, eles vieram num processo já muito mais avançado do que outros para trás, né? Do que os pais deles, vamos supor assim. E hoje nós estamos o quê? Já nessa parte, nossos filhos que estão nascendo estão ainda mais avançados que nós nisso. E o que vai acontecer? Uma hora meus avós vão voltar para cá, né? E quando eles voltarem, as coisas vão estar mais avançadas. Eles vão estar na minha frente, né? Porque eu ainda estou aqui. Meus pais, a mesma coisa. E nós também. Então, esse ciclo, ele é natural. Não existe ninguém mais inteligente que o outro. Mais inteligente que o outro no aspecto de de você se achar melhor que os outros. Não, estamos em ciclos diferentes. O que um está vivendo, o outro pode ser que ainda vá viver e ter dificuldade nos primeiros contatos quando começar a entrar nessas coisas, né? Então, porque um sabe cantar, o outro não, aí ele é mais inteligente que ele. É porque um sabe escrever poema e esse não, ele é mais inteligente que ele. Ah, porque ele sabe construir coisas e esse aqui não sabe, não. Isso aí é aprendizado, isso aí é um ciclo, isso é o progresso. Esse é o aprimoramento que a família vai propiciar a cada um de nós. Pode ter certeza, ninguém é melhor que ninguém. Somos todos iguais. E aquele que se sente melhor que os outros, né? Está com um sentimento errado, está com um pensamento errado. Tem que mudar isso aí. Estamos em momentos juntos, só que em experiências multivariadas, né? Então isso aí vamos ter uma compreensão melhor no futuro. Com tudo isso, né? Vamos ter a edificação de um mundo melhor. Imagina todo mundo dando o seu melhor, vai montar o quê? Vai trazer o que tem de melhor para um novo mundo que está se transformando, que é um mundo de regeneração. E sabe o que vai acontecer? Não vai ter muito espaço ainda vai ter pouco espaço para a maldade, mas já não vai ser essa que nós estamos acostumados a ver. E esses que estão ainda muito mergulhados na maldade, saibam que eles têm pais, têm mãe, têm parentes que amam eles também. E que uma hora, né, jamais vão abandonar eles. E vai haver ainda muito sacrifício por conta disso. Vai acontecer que, como somos uma grande família, quando alguém faz uma maldade e eles são punidos com outra maldade, às vezes ficam até felizes, né? Mas isso não é bom. Isso mostra ainda o nosso atraso em nos regozijarmos com a dor, com a dor do próximo. Mais uma vez, né?
Ah, porque não é contigo? Pai, tá. Então, são muitas coisas que ainda iremos, com certeza, andar muito para entender melhor. Mas vamos em frente. Já tratamos sobre isso também, né, a formação da família, que existem dois tipos, né? Parentela corporal e a espiritual. Então, o corpo procede do corpo. Então, vamos lá, um exemplo. O pai e a mãe, né, geraram um filho. Então, pode ter certeza, né, que esse filho aqui herdou é, as características desses outros aqui, dos corpos dos pais, né, das células, do organismo e tal. Tanto é que é fácil de detectar que é filho ou não, né, através do DNA e essas outras coisas que já tem disponível na nossa ciência atual. Porém, o que ele diz para a gente? Que o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, já tratamos sobre isso, nosso corpinho é simplesmente como se fosse um instrumento ou um meio de transporte, da qual precisa um condutor, que é o espírito. O corpo, ele é formado, adequado para cada um de nós, para a existência atual. Porém, o espírito já está vivendo aí há bastante tempo e está trazendo aí, recebendo um veículo, né, que será esse corpo. Então quer dizer que é só um instrumento, é só um veículo. Não é assim também tão. É só um sentido muito alegórico, mas há uma ciência por trás disso, né? Onde é que está meu espírito? Vários cientistas já abriram muitos corpos atrás disso e não encontraram, e nem vão encontrar, porque isso é uma coisa divina, né? Isso é a inteligência suprema que criou isso aí. Assim como os animais, né? O animal, tu vê, ele também tem esse princípio, apesar de não ser tão completo quanto o ser humano, né? Que já raciocina, já fala, já pensa. Ah, mas tem animal que fala, né? Tem, mas é um pouco mecânico. Tem uma diferença nisso aí. Não é o tema para agora. E a família é formada as mais das vezes por espíritos simpáticos, né? A família são formadas por espíritos que se gostam, que têm afinidade entre uns com os outros, já estão aí formando há muito tempo, né? Já vem de longas datas. Porém, né, pode acontecer que sejam espíritos estranhos aos outros, ó. Pode ser espíritos que não se gostam. Então, quer dizer, na mesma família vai ter espíritos que se gostam e aqueles que não se gostam. E aí? Esses que eu não gosto, que eu vou brigar com eles, não. É para aprender a amar. Justamente aquilo. Foi problemas que ocorreram e que talvez esse seja o momento, né, de reaver essas dificuldades. Porque não existe um mundo feliz com mágoa no coração. Então, vamos procurar aí se resolver. E há duas espécies de famílias: as pelos laços espirituais e a pelos laços corporais. As pelos laços espirituais são duráveis e perpetuam-se através das reencarnações. Então, é nosso dever transformar os nossos laços materiais em laços espirituais. Por quê? Porque isso vai ficar eternamente, né? Então, aquelas pessoas que são ligadas espiritualmente conosco, aqueles amigos queridos que nos querem bem, que estão com a gente, que nos desejam, às vezes abandonam muitas coisas para estar nos ajudando. É mais que família, mais que irmãos, por quê? Sabe por quê? Porque com certeza já tivemos experiências juntos, enfrentando as dificuldades que hoje estamos enfrentando com a nossa família. E agora eu não preciso mais vir juntos nessa prova, né? Cada um se distribui para dividir para multiplicar, né? Então cada um já vai para o seu canto, monta sua família e continua se gostando e assim vai, né? Então não vai haver mais necessidade de estar nascendo junto mais. Já somos família, já não importa mais. Isso aí, onde estivermos em galáxias diferentes, nós sempre estaremos pensando uns nos outros. Isso é bom demais, né?
Ok, vamos lá continuar. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala o seguinte: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante a leis do destino. Então, vou repetir mais uma vez. O mundo que Deus quer para nós não tem espaço para raiva, para rancor, para inimizade, para o crime. Então, precisamos nos ajustar, precisamos nos reajustar. Como? Através da família. Ah, mas eu não tenho que sair daqui atrás do meu inimigo? Se sairmos atrás disso para resolver e conseguirmos, legal. Mas se não conseguirmos, Deus faz todo o trabalhinho de nos reunir. Se eu não tenho coragem de ir atrás do meu inimigo para me reajustar, talvez numa outra oportunidade lá na frente possamos vir juntos na mesma parentela, né, para tentar resolver. Mas uma coisa é certa, uma hora vai resolver. Não há mal que dure para sempre, não. Só o bem, né, que perdura aí. Só Deus, né? O amor. Isso nós devemos tratar. Emmanuel, no outro livro, no livro Família, no capítulo 7, ele fala: antes do berço. Antes do berço, quase sempre conhece a alma humana, plenamente desperta, grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Pais, amigos, guardai convosco, ante o berço terrestre, a oração e o carinho, a caridade e a paz, porque sois responsáveis, na luz da reencarnação, por aquele que volta em nome do Senhor, a rogar-vos abrigo, a fim de burilar-se e servir, ofertando-vos, ao mesmo tempo, as mais nobres oportunidades de elevação. Então, o que ele está dizendo, né? Que antes do berço, né? Antes de nascermos, nós conhecemos os nossos débitos. Por que nós conhecemos? Porque foi nós que erramos. E toda vez que a gente erra, embora ninguém saiba, ninguém viu, a nossa consciência fica cobrando aquilo ali. E sempre alertando que nós temos algo que ainda nos machuca, que ainda precisamos resolver. Se não resolve, o problema fica pior, né? Vai complicando. Dá o recado para os pais e amigos, ao guardar convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho da caridade e a paz, porque sou responsável na luz da reencarnação por aquele que volta. Então, aquele que volta tem responsabilidade, mas os pais, né, têm com eles também. Então, vamos estudar isso mais lá na frente, entender melhor. Aqui é o momento, né, de estudar os outros temas. Um vai fechando o outro. E para acontecer isso, tem o quê? É o casamento, né? E o casamento, como sabemos, ele não é aquela incursão ao país da felicidade feita de sonhos e ilusões, né? É um tentame na área da educação do sexo, exercitando a fraternidade e o entendimento. É um compromisso fixado antes da reencarnação. É uma experiência emocional que propicia comunhão afetiva. Dele resulta a prole sob a responsabilidade dos cônjuges, né? Então, como bem sabemos, o casamento não é aquela coisa, vamos casar, que lindo e tal. E muitas vezes vemos problemas surgirem, né? Logo no início. E aí, separa? Separar é o melhor caminho, né? É a coisa mais fácil do mundo. É o que todo mundo faz. Agora, enfrentar e tentar buscar o ajuste, o consolo. Por quê? Porque fugir já fazemos todo o tempo, entendeu? Agora, tá junto, procurar resolver a situação, porque
Não é uma brincadeira isso, né? Quem casa por brincadeira mal sabe que lá no plano espiritual, ele está dizendo aqui, ó, é um compromisso fixado antes da reencarnação. Já nos encontramos lá no espaço, sabe lá por onde. Olha, nós vamos nos encontrar ou na Terra ou em outros planetas aí que for. Então, vários, entendeu? Jesus já falava muitas moradas na casa do meu pai. E nós temos um compromisso lá. Nós vamos se juntar. Mas juntar é casar? Não, não interessa, entendeu? Logicamente que as leis hoje, né, estabelece o casamento, se você for lá no cartório, mas se juntou com a pessoa, se encontrou, teve filhos, pode ter certeza que o laço espiritual já está ali, ó, funcionando há bastante tempo. Então, pessoal, problemas sempre vão ter. Não existe também casamento melhor que o outro, por mais que pareça, né? Ah, o fulano ali vive melhor que esse, que vive melhor que esse. Eu queria ser como fulano. Também não existe. Cada qual na sua experiência, cada qual no seu nível de progresso, cada qual no seu nível de dificuldade. Agora, o que é igual para todos é que os fardos, embora sejam diferentes, Jesus asseverou que não daria fardo maior que não pudéssemos carregar. Então, logo, sempre haverá uma solução. Logicamente que se está trazendo muito prejuízos, né, como acontece com a violência, a criminalidade, e se continuar a levar nesse ritmo, levar ao crime, essas coisas, então tem outros caminhos, né, na nossa lei humana que pode também dar seguimento. Deixa o ajuste para depois. A coisa também não é tão rigorosa assim. Então, devemos ter esse cuidado, ter essa atenção, acima de tudo, essa consciência disso, né? Então, mas o casamento é a instituição também que vai trazer o lar, que vai trazer a família, que vai montar tudo. Com tudo isso, né, que estamos vendo, estamos percorrendo passo a passo, né? Vou até voltar aqui, ó. Estamos falando aqui da importância do lar, né? O lar, a importância do lar, a função da família, a formação da família, como é que existe a parentela corporal e espiritual. Vamos ter então na família pessoas ligadas espiritualmente e só aquelas corporalmente que devido aos débitos, devido a novos desafios que estão surgindo, mas nada aleatório, tá? Antes do berço, como que acontece, o casamento, da experiência de tudo isso que está ocorrendo. Chegamos a missão dos pais. Qual é a missão dos pais? Aproximar de Deus a alma dos filhos, né? Então, a missão do pai é sempre levar a coisa boa para que o filho cresça com amor, cresça com sabedoria, cresça com honestidade, acima de tudo. E que viva uma vida boa. Como é vida boa? Cheia da grana? Vida boa é não enganar ninguém, né? Trabalhar com honestidade, com paciência, com resignação, ajudando ao próximo. Outro, aplicar-se a estudar os instintos bons e maus que a criança manifesta desde pequenina. Os pais têm essa experiência de estar perto e ver que tem o filhinho ali que vai apresentar algumas características determinadas, às vezes violenta, às vezes... E será que meu filho é filho do capeta? Também não existe isso, entendeu? Deus mandou para aquela escolinha e nós devemos ter o cuidado de cultivar naquele coração o contrário daqueles instintos ruins que vieram, né? Por quê? Porque se eu estimulo, aí o negócio vai piorar, né? A criança já nasce com aquela disposição para aquelas coisas ruins e eu ainda vou incentivar, aí o negócio é pesado, entendeu? Então devemos trabalhar as mais inclinações desde criança, para que quando cresça, né, não se divida o caminho. Às vezes ainda consegue, né, mas não foi mais por culpa dos pais. Combater o orgulho e o egoísmo antes que lancem raízes profundas, ó. Então, às vezes criança já nasce porque está aprendendo às vezes um instrumento, porque sabe cantar, porque sabe fazer comida, porque sabe fazer aquilo, e o outro não, cresce
já aquele instinto de concorrência e tal, de competição, isso não é bom, tá? Tem que saber trabalhar isso aí, porque se subir o orgulho, o egoísmo nessa criança, vamos ter um adulto perigoso, né? Então, vamos prestar atenção aí, que quando os pais da gente pegam no pé da gente, né? Não faça isso, tenha isso, tá? É para o bem. A tarefa não é tão difícil e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando-nos a conhecer a causa das imperfeições da alma. A psicologia, ela já traz isso, né? De procurar de entender. A doutrina espírita, ela veio para auxiliar muito mais nisso, né? Então, por quê? Porque ela traz uma pedagogia da alma, onde mostra desde o espírito como é que é, por que que vem, por que que estamos aqui, por que que estamos assim, por que que muitas vezes seguimos caminhos assim, e quando se sabe isso, é mais fácil trabalhar. Quando a doutrina espírita fala, olha, a encarnação, ela vem desde o momento da concepção e só se conclui aos 7 anos de idade. Então, olha aí, ó, esse é um período que devemos trabalhar essa criança o bem, né? Porque quando chegar a 7 anos e ela já se desligou quase totalmente do plano espiritual, já está mais ligada aqui, ela vai conviver com tudo que ela aprendeu. De 7 anos para frente, ainda tem outros ciclos, né? Até 14 anos. Pode ver que as crianças geralmente começam a ter problema a partir daí. Quando chega na adolescência, aí vai vir de tudo, já completo. É depressão, é sintoma de suicídio, é amor, que é coração partido. Por quê? Porque é do espírito, né? Cada um vai trazer isso aí. Quando não entende, quando não se tem esclarecimento sobre isso, como é que resolve? Na peia, né? E a peia, a gente sabe que não resolve, só piora. Violência não resolve nada. Nunca resolveu e nem vai resolver. E no mundo para onde iremos, o de regeneração, não entra lá. Quem resolve as coisas com violência. Então, vamos se ligar. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 208, ele faz a pergunta-questão. A seguinte questão. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Vamos lá? Qual a pergunta? Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Aí o que os espíritos respondem? Ao contrário. Bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. É sabido que todos nós, né, trazemos grandes missões para cá. Grandes missões como? Grandes missões, né, que pequena, embora pequenas, são grandes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. E para quem é pai, para quem resolveu ser pai, que vai ser essa de direcionar os filhos para o bem. Se eu não conseguir, nós falimos na nossa missão, né? No nosso desempenho, né? Foi ruim. Vai ter outra oportunidade? Vai. Mas aquilo ali vai me arcar algumas consequências. E se eu fiz de tudo e mesmo assim o filho faliu? A gente tentou, você fez o que pôde, né? Vai ter um pouco aí sim de mas você fez, não foi por não tentar. O que não pode é, sabendo que os filhos têm dificuldade, já tem um pendor por mal, em vez de trabalhar eles para que eles se desviem desse caminho, mostrando as melhores soluções, os melhores direcionamentos, e mesmo assim o filho quis, aí o pai vai estar um pouco mais aliviado, né? Triste sim, porque
Qual é o pai que gosta? Qual é os pais que gostam de ver seus filhos pagando por coisas que eles não ensinaram, né? Então é muito triste isso sim. Então dizer não, eu já fiz o que eu pude, eu tô com a consciência tranquila. Nenhum pai vai ficar com a consciência tranquila vendo o filho sofrer, mesmo tendo culpa, né? Pai é pai. A casa espírita ela oferece desde cedo, né, o ensinamento, o evangelho, a evangelização infanto-juvenil, né, que vai atender a todos nesse primeiro período. E isso muitas vezes nós não damos essa devida atenção e deixamos nossos filhos crescendo sem esse apoio. Apoio por quê? Porque o lar já deve ser a primeira instituição a zelar pela educação dessa criança. E nós devemos, além disso, né, não ficar satisfeito só com o que estamos ensinando, né? Ter esse apoio a mais. E a casa espírita, as igrejas também, elas vão auxiliar demais nesse período. Colocar Jesus, colocar Deus no coração dessa criança vai trazer resultados perfeitos, né? Resultados proveitores para todos nós. E a evangelização infanto-juvenil, olha o que ele fala. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Então, como eu falei, né, esse apoio é muito importante para nós. E a casa espírita é um tesouro da nossa vida, porque é um apoio que maravilhoso. Imagina você ter um local onde você vai poder oferecer para toda a sua família, né? Só para o seu filho não. Tem uma coisa muito errada que acontece nas casas espíritas, lá no centro onde eu presto serviço lá, trabalho voluntário, né? O que ocorre? Deixa a criança e depois eu passo para pegar, entendeu? Deixa lá a criança como ali fosse um local como se fosse uma creche. O centro espírita não é uma creche. O centro espírita é um local de educação para toda a família. Então, é errado o pai deixar o filho sim lá e ir embora. Se for para ir embora para casa, é errado. Agora, se tiver que trabalhar, aí não tem jeito. Mas o que era o ideal? Era se todos estivessem estudando. Imagina um local onde eu estou vendo que numa sala meu filho está estudando. O meu filho vê que na outra sala o pai dele está estudando ou está dando aula. E vai na outra sala, o irmão está estudando ou está dando aula. O outro primo tá fazendo campanha, está indo de casa em casa, levar mensagem, pedir doação para ajudar os mais necessitados. Então, vê como é um outro sentimento, né? Então, mas infelizmente ainda ocorre isso, como se a solução fosse para os filhos, né? O adolescente não acompanhando esse processo. Então, dedicar um dia, né? Estar junto com toda a família num local desse vai trazer muitos benefícios para os outros, né? E os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Então, isso é um dever nosso. E, por fim, né, a responsabilidade dos filhos, vimos dos pais, né? Então, qual dos filhos? Honrar seu pai e a sua mãe. Não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância, sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Piedade filial é o tema do Evangelho, que se trata sobre isso, né? Aquilo que também já relatamos agora há pouco lá atrás, daqueles pais que só tiveram os filhos e abandonaram, né? E os filhos têm esse dever de ampará-los. E aqueles que também não foram abandonados, né?
porque acontece muito isso. E eu quero trazer para vocês agora um vídeo bem curtinho que ele trata sobre isso. Eu vou mostrar o vídeo e daqui a pouco eu volto para a gente comentar qual foram as impressões, tá bom? Então, vamos ver o vídeo.
E então, queria que vocês comentassem o que vocês acharam desse vídeo. Traz um tema muito legal para a gente, né? Da importância de atender aos pais, né? E fala, mas cadê o filho? Justamente, né? O filho não pôde visitar a mãe naquele ano e ele mandou esse presente. Mas eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam, né? Vamos dar continuidade aí e fica a reflexão para todos nós, né? Se temos nossos pais perto de nós, vamos aproveitar, vamos visitá-los, beijá-los, amá-los, mas, né, mesmo partindo, a vida continua, né? Então, isso que é o mais maravilhoso de tudo isso. Dando continuidade, né, vamos tratar sobre os problemas no lar. Porquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis, mas logo que recebe a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos, né? Então, André Luiz trazendo sobre os problemas que traz no lar. Então, que enquanto tá namorando é aquela maravilha, né? Noivado, só é alegria. Depois que casa, né? Aquela festa linda, mas a partir daí, quando atravessa, né, os véus do desejo, aí entra aquele terrível monstro que destrói os corações, né? Então, acabou-se, né? Quem tem paciência vai se tolerar, não aguenta mais conversar, às vezes não tem mais assunto, e daí entra nesses sérios problemas da quais todos devemos evitar. Como? Né? Buscando Jesus, né? Trazendo Cristo para nossa casa, trazendo Deus para a nossa vida. Porque Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz paz e desperta a necessidade de auxílio. Então, com Jesus em casa, acende-se as claridades para o futuro. Então, pessoal, a importância de um lar com Jesus é fundamental na vida de todos nós. Não importa a crença, não importa, né, qual é a religião, não sei o que e tal. Não importa que estejamos a paz de Jesus no nosso lar, a paz de Deus no nosso lar. A paz, o amor, a fraternidade, a caridade, a honestidade. Isso vai fazer de um lar um mundo de paz. Então, essa é a missão para cada um de nós. E para nos ajudar, né, tem alguns livros que podem ser esse apoio para nós, como o livro Vida e Sexo, né, do Emmanuel, de Francisco de Xavier, o livro Adolescência, um desafio para pais e educadores, para buscar entender mais como é que são os jovens de hoje, o jovem e a família. Acima de tudo, está mais perto de nós, né, na casa espírita, tanto online quanto fisicamente, quando voltar ao normal, para que estejamos mais ligados nesse trabalho de amor. Então, pessoal, que esperamos que essa aula, né, possa ter trazido mais alguns esclarecimentos para todos nós e que possamos seguir confiante em Deus, né? E que a nossa família e sempre será esse apoio, essa ligação com Deus, né? Então, muito obrigado por tudo, pessoal, que assim seja, né? Obrigado.